Fala comigo, meus amigos e minhas amigas, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadas sobre o Cruzeiro. Mas antes de começarmos, eu peço a toda a nação celeste que não se esqueçam de deixarem o seu like e também de se inscreverem aqui no nosso canal caso ainda não forem inscritos. Por quê? Porque mostra para o YouTube que você gosta do nosso trabalho. Assim ele vai recomendá-lo para outras pessoas, tornando a família celeste aqui no nosso canal cada vez maior. Por isso eu conto com o apoio de cada um de vocês. E por último eu gostaria de falar que este vídeo é patrocinado pelo OneFootball, simplesmente o melhor aplicativo de futebol do mundo, galera. O Messi já está quase pronto para estrear. Isso mesmo, Messi, Neymar e Mbappé. E sabe quem vai deixar você assistir este jogo totalmente gratuito? O OneFootball. Além do campeonato alemão, tem também o campeonato francês com transmissão gratuita. Em menos de 10 segundos você já está online. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês baixarem por este link. Por quê? Porque eu só recomendo coisas boas para vocês. Seguinte, nação, recebemos uma péssima notícia neste domingo. Que notícia é essa, Renato? Fala logo. Olha só, o governo de Minas Gerais tinha liberado o público? Tinha liberado. Porém, a prefeitura, após este teste, do Cruzeiro e do Atlético Mineiro, eles decidiram proibir de novo a abertura do Mineirão para público no estádio. Isso mesmo, o público, o torcedor cruzeirense de volta ao estádio está bloqueado. A prefeitura de BH volta a proibir torcida em jogos de futebol. O próprio prefeito, o Alexandre Calil, já tinha avisado. Não tenho receio nenhum de voltar atrás, até porque eu não fiz um decreto de que voltaria a ter o público no estádio. Falamos que iríamos fazer um teste com 30%. E nem o Cruzeiro nem o Atlético Mineiro, segundo o Calil, teriam passado. Entendeu? O Atlético Mineiro foi um absurdo. Falaram que era 16 mil pessoas, galera. Quem já entrou no Mineirão uma só vez sabe que não tinha só 16 mil pessoas no estádio. Tinha no mínimo umas 20, 25 mil pessoas dentro do Mineirão. Pode ter certeza disso. Já o Cruzeiro teve realmente, foi bem melhor do que o Atlético Mineiro, porém não foi 100%. Se dava para perceber em diversas fotos que o pessoal estava aglomerado, principalmente das torcidas organizadas. Porém, não era tão ruim quanto foi no jogo do Atlético Mineiro. O prefeito já decidiu e os jogos no estádio Mineirão estão bloqueados tanto para Cruzeiro quanto para Atlético Mineiro. Renato, qual é a solução neste momento se o torcedor cruzeirense quiser realmente ter público no estádio? Cara, é procurar outro. Se quiser realmente, vai lá no Sete Lagoas, vai lá em Ipatinga, que são estádios que poderiam receber, o público do Cruzeiro. Porém, eu fiquei sabendo que em Sete Lagoas, lá na Arena do Jacaré, o estádio estava péssimo. O estado do gramado estava péssimo. Então temos que aguardar aí, porque se tiver um gramado bacana, um gramado aceitável, beleza, leva os jogos. Ok, poderia ter torcida no interior, é uma oportunidade única para o torcedor do interior. Por quê? Porque para o torcedor do interior é muito difícil ir no Mineirão, é muito caro ir no Mineirão. E se ter esta oportunidade de levar para lá, você pode ter certeza que o torcedor do interior vai abraçar o Cruzeiro. No Mineirão está proibido até segunda ordem do prefeito Alexandre Calil. Olha só, nação, recebemos uma péssima notícia sobre um grande desfalque do Cruzeiro. Renato, de quem estamos falando? Estamos falando do atacante Marcelo Moreno. Ele se lesionou? Está suspenso? Não. O atacante Marcelo Moreno foi mais uma vez convocado pela seleção boliviana e vai desfalcar o Cruzeiro em até 3 jogos. Isso mesmo. O treinador da Bolívia, César Farias, chamou Moreno para 3 jogos da seleção contra Colômbia, Uruguai e Argentina. Com isso, o atacante vai desfalcar o Cruzeiro nos jogos contra Goiás, Ponte Preta e ainda há a possibilidade de ter um terceiro jogo, que possa ser do Operário, até porque ainda não temos uma data e um horário certo para a partida entre Cruzeiro e Operário. Então, dependendo da data em que for marcada, o atacante Marcelo Moreno ainda vai desfalcar o Cruzeiro em mais um jogo. Cara, fico muito chateado com isso, porque o Moreno é um cara muito importante nesse elenco do Cruzeiro. Ficando assim, ele só jogaria a próxima partida contra o CRB e depois estaria, representando mais uma vez a sua seleção. Se tivesse a possibilidade do Marcelo Moreno chegar e falar: cara, eu quero ajudar o Cruzeiro neste momento, eu não joguei nem a Copa América recentemente, eu sei que eu tenho que ajudar a seleção boliviana,
Porém, eu gostaria de ajudar o Cruzeiro neste momento, mas acho muito difícil que isso aconteça. Marcelo Moreno vai ser um desfalque importantíssimo para o Cruzeiro, e não gostaria que o Cruzeiro liberasse ele. Gostaria que o Cruzeiro fizesse como fez o Flamengo recentemente, não liberando seus jogadores para as Olimpíadas. Gostaria sim que o Cruzeiro, se fosse a vontade do Marcelo Moreno, pedisse para que ele ficasse, até porque cada partida do Cruzeiro é uma grande final, e ter o atacante Rafael Sobis lá na frente, vocês já sabem o resultado. Então, se a diretoria do Cruzeiro entrasse em acordo com o Marcelo Moreno, aí talvez eles pudessem falar: olha, eu vou ter que jogar esses jogos porque são muito importantes para o meu clube. Aconteceu com outros times do futebol brasileiro, por exemplo, no caso das Olimpíadas, e poderia acontecer novamente, mas dependeria muito da vontade do atacante Marcelo Moreno. Vamos aguardar, ele foi convocado, vai desfalcar o Cruzeiro em 3 partidas, a não ser que ele peça para ficar. Um atleta que pode aparecer de surpresa durante o mês de setembro é o atacante Keké, jogador que chegou da Tombense, se destacou por lá no Campeonato Mineiro, chegou no Cruzeiro para fazer uma cirurgia e lembrando a vocês, até este momento o Cruzeiro não pagou nem sequer um mês de salário do atacante Keké. Todos os seus vencimentos são pagos pela Tombense até que o jogador se recupere, até porque ele está utilizando o Cruzeiro, que tem um departamento médico de mais qualidade, para que o atacante Keké possa ter uma recuperação mais rápida. Até acompanhou ele nas redes sociais e ele mesmo fez uma publicação no seu story onde fala: falta pouco, ou seja, o cara tá na fase final de sua recuperação, ele já tá fazendo a esteira, vai ter que fazer aquele reforço muscular na academia, mas acredito que no mês de setembro o Keké já esteja à disposição do treinador Vanderlei Luxemburgo. Pode ser outro reforço importante para o restante da temporada. Keké foi destaque do Campeonato Mineiro, quase não vinha para o Cruzeiro, e ele mesmo falou: quando recebi a notícia de que a negociação com o Cruzeiro não daria certo por causa da minha lesão, foi o pior dia da minha vida. E logo depois ele recebe a notícia de que a negociação vai dar certo. E ele fala: foi o melhor dia da minha vida. Então o Paulo Keké vem naqueles moldes do Cruzeiro, como também vem o atacante Wellington Nem, de aposta, de jogador que há o risco de dar errado, mas também há o risco de dar certo. Torço muito para que o Keké consiga ter resultados bons aqui no Cruzeiro. Seguinte, nação, a pedido de vocês aí de casa, nós temos de novo o nosso quadro Aonde Foi Parar. Vocês interagiram muito conosco, pediram mais nomes para que a gente fale nesse quadro. E eu peço a vocês que continuem comunicando conosco, continuem aqui nos comentários se interagindo para que este quadro continue acontecendo. O próximo nome é do atacante argentino Herman Barcos, um cara que não quer se aposentar. Herman Barcos tem 37 anos de idade. É um jogador que já teve uma passagem por diversas equipes do futebol brasileiro. Ele é chamado de O Pirata não só pela sua comemoração, e sim por tantas equipes que ele já jogou na sua carreira. Depois que ele saiu do Cruzeiro em 2018, por sinal, uma passagem com números baixos, porém decisivos. Como assim, Renato? Olha só, o Barcos pelo Cruzeiro em 2018 fez 24 partidas, 3 gols e apenas uma assistência. Números baixíssimos, realmente, porém esses 3 gols foram decisivos. Quem é que se lembra? 2 desses gols foi contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Foi um jogador extremamente importante e decisivo. Não fazia gol, mas quando ele decidia fazer gol, ele fazia na hora certa. Então Barcos tem sim uma boa recordação aqui dentro do Cruzeiro. Quando ele saiu daqui em 2019, ele foi para o Atlético de Nacional da Colômbia. Fez 48 partidas, 15 gols e 6 assistências. Depois ele foi jogar em um time do meio do nada. Como assim, Renato, no meio do nada? Ele foi jogar em 2019 para 2020 num time chamado Bachudara Kings. Eu olhei, caramba, o cara foi parar no final do mundo. Vou até pesquisar de que país é esse time. E o time é de um país chamado Bangladesh. Eu nem sabia que existia um país chamado Bangladesh. Eu fiquei muito confuso. Ele ficou 2019 e 2020, fez apenas uma partida e marcou 4 gols. Achei muito estranho o Herman Barcos ter parado neste final de mundo, mas em 2021 ele voltou e neste momento ele está no Allianz Lima do Peru, onde nesta temporada já fez 16 jogos, 5 gols e 6 assistências. E tudo indica que Herman Barcos não vai parar. Tem 37 anos de idade e se continuar assim vai chegar nos 40, até porque desde que ele saiu do Cruzeiro ele conseguiu recuperar, né, os gols na sua carreira, ele conseguiu recuperar melhores números para ele. Desejo toda a sorte do mundo para o restante da carreira do Herman Barcos.
Seguinte nação, o próximo nome também foi escolhido por vocês aí de casa. Estou falando do atacante Leandro Damião. Renato, aonde foi parar o Leandro Damião? Primeiro, gostaria de falar como ele chegou no Cruzeiro. Em 2014, o Santos decidiu emprestá-lo para o Cruzeiro. Ele fez aqui 46 partidas e 18 gols. Claro que o Cruzeiro não conquistou nenhum título de expressão, muito pelo contrário. Foi uma temporada ruim do Cruzeiro, porém Leandro Damião fez 18 gols nesta temporada. Depois ele volta para o Santos, que o Cruzeiro não adquire ele em definitivo, e o Santos empresta ele para o Real Betis, da Espanha, onde ele tem a oportunidade de entrar em campo 3 vezes e não faz nenhum gol. Em 2016, o jogador vai para o Flamengo, onde ele também é emprestado pelo Santos. Faz 16 jogos, 3 gols e 1 assistência na primeira temporada. Na segunda temporada dele pelo Flamengo, ele faz 23 jogos, 8 gols e 1 assistência. Depois o jogador é emprestado para o Internacional. Na mesma temporada ele é emprestado para o Internacional, onde ele faz 17 jogos e 8 gols. Em 2018 ele faz 32 jogos, 11 gols e 1 assistências pelo Internacional. Aí o contrato dele se encerra com o Santos e ele assina contrato com o Kawasaki Frontale lá do Japão. E por lá ele continua. O jogador é artilheiro por lá. Na primeira temporada dele ele fez 38 jogos, 14 gols e 6 assistências. Na segunda temporada, 40 jogos, 14 gols e 6 assistências. E nessa temporada o cara tá arrebentando. São 32 jogos, 21 gols e 9 assistências. Cara, o Leandro Damião está fazendo uma excelente temporada no Japão. Não acredito que ele volte ao futebol brasileiro por enquanto. Damião tem 32 anos de idade. A carreira do Leandro Damião, passou voando. Lembro muito bem dele sendo revelado lá no Internacional na temporada de 2010. Leandro Damião já tem 32 anos de idade, tem muita lenha para queimar, mas pelos bons números que ele vem fazendo no futebol japonês, eu duvido muito que ele volte para cá. O próximo nome é de um jogador que me passou aqui pela cabeça, um atleta que eu gostava dele quando atuava pelo Cruzeiro. Eu estou falando do volante Williams. Quem é que se lembra do Williams? Jogador que passou por Santo André, Flamengo, Udinese, Internacional e chegou no Cruzeiro em 2015, onde ele fez 41 partidas e 2 gols marcados. Ele foi muito utilizado com o treinador Mano Menezes naquela temporada. Achei muito estranha a saída do Williams, até porque ele era titular absoluto do Cruzeiro. Mas era um cara que levava muito cartão, realmente. O Williams batia demais, o Williams chegava junto demais, tinha até uma certa rivalidade. O Atlético Mineiro tinha o Leandro Donizete e o Cruzeiro tinha o Williams, né? E quando os dois se esbarravam, chegava a sair faísca. Depois que ele sai do Cruzeiro após fazer excelente temporada, 41 jogos em uma só temporada, ele vai para o Corinthians em 2016, faz 27 jogos. Eu até estranhei o Cruzeiro ter emprestado ele para o Corinthians. Depois o Cruzeiro empresta ele para o Goiás em 2017, faz 10 jogos apenas. E desde então o futebol do Williams simplesmente acabou. Isso mesmo, ele passa em 2018 pelo CRB, passa em 2019 pelo São Caetano, em 2020 ele joga em um time chamado Nova Mutum, depois ele joga em um time chamado Goitacás, aqui do Brasil. Aí em 2021 agora, ele já tem 2 temporadas, 2 times. Ele está jogando neste momento no Castaal. E durante esta temporada de 2021, ele já jogou em um time também chamado Nova Mutum, novamente. Ou seja, o Williams, desde que ele foi emprestado pelo Cruzeiro a algumas equipes, o futebol do cara simplesmente desapareceu. Não sei o que aconteceu com o Williams, galera. Era um cara que eu fiquei surpreso, não gostei do Cruzeiro ter emprestado ele para o Corinthians na época, até porque fez uma boa temporada. Era um cara que chegava muito junto. Hoje o Williams tem 35 anos de idade e não sabemos quanto tempo ainda ele vai atuar como jogador profissional. É um cara que já está girando naquelas equipes, né, que ninguém conhece do futebol brasileiro. Achei muito estranho como o futebol do Williams decaiu. Era um cara que batia muito? Era um cara que batia muito, mas a torcida do Cruzeiro gostava, porque ele sempre chegava junto e nunca faltava entrega dentro de campo. Então é isso, família. Desde já gostaria de agradecer a todos vocês aí de casa pela participação especial em mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, também de se inscrever aqui caso não forem inscritos. Se vocês que são novos por aqui e ainda não conhecem também o nosso Instagram, o Camarote Esportivo 3.0, dá essa moral lá pro nosso Instagram, tá quase chegando em 10 mil seguidores. Conto com o apoio de vocês aí de casa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!